Filhas da Paula, filhas da Paula. Olá, estamos aqui mais uma vez para trazer um tema super feminino, feminista e envolvendo arte, cultura. Pois é, mais um Filhas da Pauta. Isso, hein, Margot Ferreira? Ó, estamos aqui mais uma vez, nós duas, Margot Ferreira, Ângela Bezerra. E vamos falar sobre isso. A gente vai falar sobre arte e o feminino, a origem do feminino na arte. Quem melhor para falar sobre esse assunto? Quem? Tere Kelly. Ela que está com o espetáculo aí em plena produção sobre isso, a origem do feminino, é isso mesmo, Quitéria? Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Eu amei o programa. Estou encantada. Assim, Ela amou o nome. Ela amou o nome. Quem não ama? Adorei. Uma jogada boa de palavras. Obrigada. Antes de qualquer coisa, aquela breve apresentação. Quem é Quitéria Kelly? Então, eu sou Quitéria, atriz aqui do Rio Grande. Eu sou meio paraibana, meio natalense, né? Minha atriz nasce em Natal. Eu sou do Grupo Carmim. Esse espetáculo vai ser uma produção do Grupo Carmim, embora eu esteja sozinha. É um grupo que já tem 18 anos aqui na cidade, algumas obras clássicas, né, como Jaci, A Invenção do Nordeste, Pobres de Maré, uma peça muito antiga do grupo. Você e Titina lá no comecinho. Eu e Titina. O grupo nasce comigo e com Titina, duas mulheres. Sim. Olha que loucura, o grupo se propõe a ser um grupo de mulheres. Acho que a gente ainda não tinha consciência do feminismo, a gente não dava nome a isso. Mas a gente se angustiava muito, eu e ela, em participar de produções no Teatro Potiguar, em que eram sempre homens dirigindo, homens dizendo o que a gente ia montar, e a gente queria montar coisas mais do nosso universo. E aí montamos o grupo Carmim, vermelho do feminino, vermelho das lutas sociais. E é muito legal, cara, 18 anos produzindo arte nessa terra árida. Parabéns, viu, pela batalha. Persistência, resistência. Resistência feminina. Né? E aí esse grupo tá aí, 18 anos, montando peças. A gente vai estrear esse ano, que é Gente de Classe, que fala da origem, tudo da gente é origem, né? A origem da classe média no Brasil. Barato. E aí eu tô dirigindo, produzindo e atuando. E escrevendo. Tomei a dramaturgia para mim com Pablo Capistrano e Henrique Fontes. Que barato. E aí, só para concluir a história, eu e Titina, a gente cria esse grupo, duas mulheres, e hoje o grupo é todo repleto de homens e só tem eu de mulher. Não acredito. Titina foi para outro grupo. Foi. Enfim, outras pessoas foram chegando. Hoje somos 5, 4 homens e eu. Mas agora você está nessa produção, né, que fala sobre o feminino, né? Conte um pouquinho dessa ideia. E o título lindo, né? E o título? Em solo feminino. Pois é, em solo feminino. Primeiro porque eu quero falar do terreno feminino, né, desse solo feminino, e porque também eu estarei em solo, né? Sozinho. O primeiro espetáculo solo do Carmim. A gente parte da compreensão, de entender quem foi que definiu esses símbolos e sinais e signos do feminino. Eu tinha muita inquietação em descobrir isso. Por que cabelos longos? Por que brincos? Por que tanta parafernália em cima da gente? E quando a gente não usa esses signos, por que falam que a gente é masculina? Por que tiram a feminilidade da gente se a gente não usa esses códigos, né? E aí eu fui pesquisar. E aí caiu num grande universo que eu tô meio que dançando nele há 4 anos, estudando com Iracema Macedo, que é uma poetisa daqui, Ana Zepa, também poetisa, diretora, roteirista. E aí eu falei, gente, eu não consigo sair mais desse tema. Tenho que estrear a peça, mas tem tanta coisa para falar, tanta coisa para compreender dentro desse universo. E eu acho que é um momento legal de falar nisso, porque as mulheres estão se rebelando, né? Assim, ocupando os espaços, tendo mais espaço. Tendo mais informação. Mais informação. E é doido, porque quando fala assim, tendo mais espaço, parece que estão nos dando um espaço. Parece que a gente sempre está pedindo licença. Né? Sim. E é horrível isso. Então, dentro do meu próprio grupo, eu só estou dirigindo e escrevendo agora. Um grupo que eu criei, né? Sim. Então, assim, é tanta força da masculinidade, de dominação, de chegar e dominar e tudo, que a gente agora que está dizendo assim, vamos fazer um podcast sobre mulheres e universo feminino? Sim. Agora, somente agora. Isso é tudo muito assustador. recente. É muito recente, né? Nessa pesquisa que você tem feito aí,
Imagino que, se a gente observar, o quê? 5 anos de lá para cá é que a gente tem falado mais sobre feminismo, prestado mais atenção nos lugares que nos colocam e a gente não quer estar. Porque o feminismo foi ridicularizado durante muito tempo. E colocado exatamente... Quem colocou esse feminismo ridicularizado debaixo do tapete, envergonhado? É um projeto, né? Sim. É um projeto político, né? Sim. Não político partidário, político social. Sim. Né? Até as pessoas que transicionam para o feminino, né? As pessoas que nascem biologicamente em corpos masculinos e transicionam para corpos femininos, elas adotam com elas a violência que a gente sofre a vida inteira. É verdade. Elas levam no corpo, nesse novo corpo. Faz parte do feminino dentro dessa pesquisa que você está fazendo aí? Eu acho que faz parte do feminino. Nessa construção social, né? Sim, sim. Esse feminino que deve ser desesperador, né? Você olhar para o seu corpo e não se reconhecer. E se reconhecer em outro corpo. Porque nós somos sensíveis, a gente é da natureza da estratégia, do tempo. A gente domina o tempo. A mulher é dona do tempo. E é tão louco isso, porque aí recai na religião, né? Quando você vê que a mulher, aquilo que eu falei naquele dia, a mulher é quem dá vida, é quem coloca no mundo, e a mulher também é quem tira do mundo, porque na maior parte das vezes, quando os nossos parentes, pessoas mais velhas estão morrendo, quem está ali é sempre nos cuidados, é uma mulher, seja da família ou não, enfermeiras, médicas, é uma mulher. E existe também essa simbologia da morte ser uma mulher, né? Então, como é que quem dá vida, quem tira a vida, quem recebe do outro lado da ponte, quem é que domina a natureza, né? A gente tem essa coisa da gestação, esperar 9 meses. Tudo na nossa vida para durante esses 9 meses. E tá tudo certo. A gente retoma depois. A gente está em paz com o tempo. A agricultura é algo que é próprio do feminino. A agricultura nasce no feminino. As mulheres é que criam a agricultura, né? Então, a própria história de Jesus, Titina estava postando outro dia, assim... A história de Jesus, que é o maior símbolo do cristianismo, ele nasce com o sim de uma mulher. Sim. Quando Maria diz sim ao anjo Gabriel, tudo começa. E isso nos leva até hoje, né? Então, é tanto poder em nossas mãos que é óbvio que ia haver um projeto de dominação desse poder, né? A gente lida com a vida e a morte o tempo todo, colocando vida no mundo. A própria menstruação da gente é sangue. É sangue. A gente está tocando no sangue todos os meses. A gente morre. E renasce. E renasce melhor. E assim vai entendendo as coisas. E como isso não pode ser um poder? Né? Então, eu acho que muito dessa violência e dessa tentativa de dominação do masculino sobre nós é pela falta... De compreensão de quem somos, né? As bruxonas chamam de bruxa, porque não compreendem o poder que a gente tem. Poder nesse sentido. Na verdade, a mulher, você falando de bruxa, a mulher ela foi demonizada pela Igreja Católica na Idade Média de uma forma assim injusta e cruel. Não eram bruxas, eram mulheres. Eram mulheres fazendo o quê? Cuidando da casa, por isso a vassoura. Com ervas, sendo mulheres. Por isso a vassoura, natureza, as ervas, os por chás. isso o caldeirão. Exatamente. Tudo isso é a simbologia que envolve a mulher e demonizaram essa imagem. E tudo isso nem questionava o poder de ninguém, mas assim, tirava essa dominação masculina desse lugar de cura, né? Desse lugar de socializar de forma mais de liderança. E questionava o poder da igreja. Sim. Né? E as bruxas eram sozinhas, né? Elas não eram casadas, elas não tinham um homem ao lado delas. Vocês já repararam? Toda a história de bruxa, a bruxa mora sozinha. Ela tem o seu caldeirão para cozinhar, ela tem a sua vassourinha para dar as suas voadinhas. E mora na casa dela. E mora na casa dela e tem o seu gatinho preto como companhia. Então, a bruxa, ela é independente. Ela é. E Maria, quando Jesus morreu e foi crucificado, ela estava só. Exatamente. Não se fala Cadê de José? Na hora José foi um personagem criado por quem? E Maria também foi um personagem criado por homens. A história
da Bíblia... É tudo ficção. É tudo É criado tudo literatura. por homem. É filosofia, para dizer, Sim. olha, isso aqui, se você aceitar, o que é esse corpo de Cristo que a gente aceita? É tanta coisa, né? Para cada religião vai ser uma coisa. Então, é ficção, né? E o humano ama ficção. Vivemos imbuídos de ficção o tempo todo. Agora, Quitéria, nessas pesquisas que você tem feito para esse espetáculo que você está criando, o que é que você tem descoberto que tem chamado tanta atenção e mexido e levado para outros lugares? Ai, meu Deus, é tanta coisa, porque você vai abrindo portas e você vai entrando em salinhas que você não consegue mais Porque sair, se né? você vai atrás do feminino, ele está em tudo. Ele está nas artes, está na literatura, ele está na filosofia, ele está... Mas o que me interessa principalmente é entender por que é que fomos demonizadas. Eu acho que explicar isso, desde a origem, também dá respostas para uma série de coisas que a gente passa hoje na nossa contemporaneidade, enquanto mulheres, esses corpos que estão aí tentando ser livres, sozinhas, não querer ter filhos. Fazendo escolhas. Fazendo escolhas. O feminicídio altíssimo aqui, principalmente nesse estado que a gente mora, Sim. é algo incompreensível. Nenhum homem morre por ser homem, mas Exatamente. as mulheres morrem por serem mulheres todo santo dia. E tudo isso que foi criado desde Eva, né? Porque é aquela coisa, né? O homem, a natureza do homem é de guerrear. É guerra, é matar, é resolver na porrada, é resolver no corpo, é no físico. A mulher não. A mulher está na estratégia. Ela pensa. Peraí, aqui, ali. Observa. A observação é um dom feminino. Sim. É um dom feminino. Por isso que falam que a gente... associam a gente a cobras, né? Sim. Porque a gente vai aqui, eu sou rateira, então, por aqui. Porque a cobra, ela não dá. Ela só dá o bote quando ela tem certeza Exato. de que o terreno tá ok. E ela sente os passos da gente, ó. Quando a gente tá andando na terra, ela escuta na terra. Mas essa Tem gente analogia chegando. da mulher com a serpente também, bíblica, né? Sim. Também tem esse poder assim negativo, né? Sim. Nós somos sorrateiras, nós somos ardilosas, então nós não somos pessoas Confiáveis. confiáveis. Mas é isso que me interessa nessa pesquisa. Por que é que inverteram os papéis? Por que colocaram a gente nesse lugar? A gente sabe por quê. Mas eu quero a resposta na Sim. história, sabe? E você já encontrou alguma resposta? Eu encontrei várias. Eu estava pesquisando, eu trouxe até aqui uma colinha. Eu estava vendo, semana passada, estudando sobre alguns artistas que se aproveitaram de suas companheiras para meio que... brilhar. Tem 3 deles que eu quero falar na peça, que é Rodin, que se aproveita de Camille Collodel, que é a companheira dele, era a aluna dele, uma escultora maravilhosa. Ele viu que ela era, né, boa e ele chama ela para ser assistente. E aí ela faz obras maravilhosas com ele, só que quem leva o título é ele. É ele. O crédito é dele. Mas dizem que as cabeças e as mãos das esculturas dele era ela que fazia, que são as que têm mais detalhes. Sim. Frida. Mas não se fala disso. Frida com o Diego Rivera era um Diego. grande nome das artes plásticas, até Frida começar a pintar. Ninguém se lembra. Lembra, tá, Diego Rivera. Mas quem é mais falada, mais lembrada, mais cultuada? Frida Kahlo, gente. Sim. Einstein, Sim. com a mulher, a esposa dele, né, Mileva Maric, que ela é uma das... O projeto da relatividade, da teoria da relatividade, não é só dele. E tem cartas que ele fala, nosso projeto, nosso... Não. O tempo todo fala dele. E ela era uma física, uma matemática incrível. Sérvia, estudava muito e criou a teoria da relatividade junto com ele. Olha só. Não é acreditada, morreu na miséria, porque Nossa. ele se separou dela. O prêmio de... Acho que ele ganhou o Nobel. E o dinheiro ele passou para ela, ou deveria passar. Em vez de passar para ela, ele passou para os filhos e ela morreu na miséria. Então, assim, essas violências, que a gente sabe que isso acontece até hoje. Sim. Acontece até O tempo hoje. todo. Até com mais frequência do que a gente pode imaginar. Exatamente. E o último que eu vou falar também é Pablo Picasso, que são nomes... Bom, falando de pessoas... Sim. Que vai gerar polêmica, porque sempre tem alguém que vai... Não. Mas a companheira dele, que serviu de inspiração durante muito tempo, que ele pintava ela,
tava várias posições e tal, usava ela, ficava lá horas, ele pintando ela, ou pintando as costas, ou pintando a Olga Koklova. Ela nunca foi creditada, depois que ele separou também, ele só ficou ganhando dinheiro com as obras, com o corpo dela, né? Servindo como um modelo, e nunca foi creditada. Então, essas mulheres morreram no esquecimento. E essa coisa do crédito nas artes é algo muito cruel. Você mesma viveu isso, né? Eu vivi isso, fiz um vídeo recente, assim, porque Sim. já vinha engolindo aquilo tantos anos, assim, pela invenção do Nordeste. Aqui, os colegas repórteres faziam entrevistas comigo. Quando saía a matéria, saía acreditando Henrique como diretor, Pablo Capistrano, até Sim. Durval saiu como diretor. Em Campina Grande, que é o autor do livro que inspirou a peça. Sim, mas quem escreveu foi você. Quem escreveu foi Pablo e Henrique, mas quem dirigiu... Sim, você foi a diretora. A idealizadora do projeto. Quem chegou para o grupo e disse assim, vamos falar sobre o Nordeste? Sim. Fui eu. Sim. Não tem que... Tem uma coleção de matériazinhas, assim, que sai o nome dos meninos e não sai o meu. Então, assim, e é uma das peças mais premiadas no Brasil em 2019. Olha aí. E é genial. E é uma mulher... E não se fala disso, sabe? Assim, Pois é, então vamos falar, né, Quitéria? Agora... Vamos chamar nosso depoimento de hoje, que está trabalhando com você, né, intensamente, né, na elaboração desse novo trabalho. Ana Zepa, vamos ouvi-la. Olá, filhas da pauta, Margot, Ângela, Quitéria, que estão aí no estúdio. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, eu sou Ana Zepa, eu sou poeta e artista nas expressões de literatura, teatro e cinema e desempenho funções diversas nessas áreas, né? Eu sou atriz, sou roteirista, diretora, produtora, enfim. Estou aqui com Quitéria no solo, junto com Iracema Macedo, e nós estamos aí construindo um caminho artístico mergulhado sobretudo no feminino nas artes. Né, partindo da trajetória de Quitéria. E qual é o papel do feminino na criação artística? Eu me senti muito instigada pela ideia de Quitéria e pelo convite, porque apesar de ser um solo, é muito sobre todas nós. Na nossa construção artística, nós estamos evocando muitas de nós estamos dando nomes, nós estamos localizando na história, né, costurando aí com a trajetória de Quitéria. E praticamente todas nós já fomos invisibilizadas no trabalho, ou já estivemos em lugares dentro desse trabalho que nós não concordamos. Então, é sobre isso. Porque, assim, parece que está tudo ali imbricado, está tudo naquela seara do trabalho doméstico, que não é valorizado, não é reconhecido, porque foi estruturalmente, né, naturalizado, construído, foi estrategicamente construído como uma estrutura. E é sobre isso, porque eu acho que é muito sobre disputa de território, ocupação de espaço, capital. Porque quanto mais espaço a gente ocupa, é isso, né? Mais reconhecido, tem mais liberdade econômica e é mais difícil que os nossos corpos sejam controlados, que os nossos discursos sejam controlados. Eu acho que por isso que eu acho que é muito importante que essa peça exista. Quando a gente, né, quer falar sobre alguma coisa, né, a gente tem um tema ali muito forte, é quase que uma necessidade de uma elaboração desse mundo, de uma ampliação do mundo, um chamado, assim, olha aqui, eu também sei elaborar esse mundo, eu quero falar sobre ele, é desse jeito que ele é para mim. Olha aqui, esse mundo poderia ser desse jeito. Ou eu organizo as memórias desse jeito. Porque a arte, ela é muito poderosa. Ela é muito poderosa tanto na ampliação dessa ideia de mundo que eu estou falando, como na cristalização. E aí é que tá. É isso que a gente quer. Descristalizar esse mundo que vem sendo aí séculos escrito e gerido por homens. Porque as mulheres já tomaram conta das coisas também, de outras coisas, das histórias, né, das perspectivas de mundo. Então é sobre isso que a gente quer falar também.
Linda Ana Zepa, poeta, roteirista, né? Uma das roteiristas dessa peça maravilhosa que eu tô louca para ver. Existe, né? Já tô querendo. Então, existe uma previsão já pra gente ver isso no palco? Então, eu agora tô na finalização da dramaturgia, né? Escrevendo, quanto mais eu leio, mais eu me envolvo, então eu tenho que finalizar isso e buscando financiamento, né? Então eu acho que final do ano, início do próximo, essa peça tá nos palcos. Eu acho que tem muita gente interessada, assim, tem algumas pessoas que eu tenho conversado que dizem, cara, vai, que eu acho que você vai conseguir financiamento com isso. Com certeza vai. Porque... você vai buscar alguma lei de incentivo? Vou buscar. Já estou escrevendo em alguns editais, aguardando, né? Porque é muito difícil dar uma data, assim, porque a gente tem que aguardar resultado de edital, enfim. Mas já está bem encaminhado nesse sentido. Você tem encontrado alguma resistência nessa busca por patrocínio ou incentivo? Ou o assunto, o tema está sendo para essa aceito? Obra, não muito. Mas existe porque eu acho que eu ainda não entrei em contato direto com algum financiador. É sempre editais, né? Sempre, então... eu até fiquei em suplência de um edital aqui do PENAB do Rio Grande do Norte, mas, enfim, suplência, não avancei. Mas não, às vezes eu encontro um pouco, quando eu converso com alguns amigos, homens, a gente debate um pouco. Mas não é bem assim, mas não é bem assado. Que aí, às vezes, eu fico pensando, pode ser que seja não é bem assim ou bem assado? É porque eu acho que sempre tiveram a voz o tempo todo, né? Então, quando você chega munindo teorias, você vai juntando a quebra-cabeça da história, você... Não foi assim que foi contado sempre. A gente está reescrevendo a história. E vai doer mesmo. E vão questionar mesmo. Claro. Tá tudo certo. Mas a gente vai continuar contando e dizendo, não é assim não. Só a gente tem lugar de fala. Ninguém mais vai saber mais do que uma mulher, o que a gente passa, o que a gente vive, os obstáculos que a gente tem que enfrentar. Tem um negócio na psicologia que é bem interessante, não sei se vocês já ouviram falar na Síndrome de Cassandra. Já ouvi falar. Que a Síndrome de Cassandra é uma personagem na mitologia grega, né? Ela quando ela era pequenininha, ela deitou no trono de Apolo, e dormiu lá com o irmão gêmeo dela. Enquanto eles dormiam, a serpente de Apolo veio e lambeu os ouvidos deles dois, dando o poder de ouvir o que os deuses diziam. Então, eles meio que viraram videntes, eles sabiam o que ia acontecer no futuro. Eles voltam para a Terra, para o Olimpo, estão lá e tudo. O tempo passa, eles continuam vendo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, rará. Apolo, quando vê ela mocinha, quer ter relações com ela e ela nega. Aí ele joga um castigo nela e fala, pois a partir de agora, esse dom que você tem de ouvir e ver coisas do futuro, ninguém vai acreditar no que você disser. Olha, revelador isso. O que acontece hoje com a gente? Quando uma menina é estuprada, quando acontece um assédio, a primeira coisa que acontece é... será mesmo? Qual era a roupa que ela estava usando? Será que não está querendo tirar dinheiro desse cara? Entendeu? Então, a nossa fala é sempre questionada. E essa maldição de Apolo recai sobre nós até hoje. E eu acho genial. Cassandra é uma das que foi Clotilde Tavares que me contou essa história. Ela é eu falei assim, Clotilde, qual personagem que você queria fazer na vida? Já pesquisando para a peça. Assim, a personagem que eu queria fazer era Cassandra, de Agamenon. Porque ela tem um momento que ela fala assim... Ela senta com a morte e fala assim... Quando eu encontrar com a morte, eu vou abraçá-la, sentar com ela e conversar de mulher para mulher. Que lindo isso, gente. Entende? A vida e a morte está com a gente. Então não tem que ter medo da morte. Ela é uma mãe que vai nos abraçar, fazer as pazes com isso, com o fim também, né? Porque a gente entende o ciclo mais do que ninguém. Olha a comunicação do nosso corpo com a lua. Sim. Eu tive as minhas 2 filhas em lua cheia. Sim. E eu senti aquele negócio na luz. Meu Deus, que loucura. Mas a lua nos rege totalmente. É impressionante. Mas vocês têm noção do que a gente está falando? Do poder desses corpos e da comunicação desses corpos com a natureza? E a lua claro que isso ia ser dominado. Que, coincidentemente ou não, é um símbolo feminino.
do feminino também. Exatamente. Assim como o sol é do masculino. Então tem muita coisa para falar na peça. Eu quero atravessar meio que toda essa trajetória histórica dessas mulheres. Claro, tem muitas, eu não vou conseguir dar conta. Até porque eu quero também fazer um traçado com a minha história no Carmim, né? São 18 anos e 18 anos fazendo peça em cima do palco. Quando é que eu saio da alegoria, né, de ser apenas atriz ali, repetindo o texto dos meninos, e passo a falar também, e passo a dirigir também. Então, e aqui no Rio Grande do Norte a gente tem mulheres incríveis, né, no teatro, no mundo das artes. Sim. Mas que também são silenciadas e apagadas, né? A gente não sabe. Clotilde Tavares, que eu acho que é uma das que mais ainda está, né, atuante. Um dos nomes conhecidos, você está citando. Ivonete Albano, Sim. As gerações anteriores, né? Carminha Medeiros. A própria Iracema. Iracema Macedo, Sônia Otto. Tem muita gente, muita mulher que... Agora, Quitéria, você está aí com muitos desafios, né? Você está pesquisando, você agora está montando a dramaturgia e você vai atuar em solo. Quer dizer, olha... Qual é o desafio, assim, que você vê mais em atuar sozinha no palco? É muita responsabilidade, não é? É muita responsabilidade. É uma coisa para fazer uma vez e depois dizer, nunca mais eu faço. Quando eu dirigi a Invenção do Nordeste, que acabou, que estreou, deu tudo certo, eu falei, gente, nunca mais eu dirijo. Ok? Combinado? Nunca mais. Você Mentira. combinou com quem? Com ninguém. Já tô dirigindo de novo. Sozinha em casa. Não dizem que quando a gente tem filho, a gente esquece a dor do parto, né? Pra poder ter outros. Pronto. Depois que você estreia uma peça, você esquece a dor que foi dirigir e para poder montar próximas. É isso, mas é isso mesmo. E outra coisa, você também dividiu que esse é um espetáculo que não vai ser curto, né? Então, bote aí vários anos no palco, atuando em solo feminino. Sim, em solo feminino. Mas isso. muito bom, assim, saber que você está nessa produção, né? Que a gente se sente muito representada, né? Sabendo que tem uma mulher pesquisando, trazendo à tona coisas que não são contadas oficialmente. Porque a história tem isso, a história tem um ponto de vista. E definitivamente não é o nosso. Definitivamente. Nunca né? Não é o nosso. Uma paraibana, mas que nasceu como atriz aqui no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte, que tem um protagonismo feminino muito forte em todas as áreas. Tudo. Na literatura, na política. E a gente ainda tem esse vergonhoso número de... O estado que tem o maior número de feminicídios. Essa conta não fecha, né? Infelizmente, é uma coisa que ainda está longe de ser resolvida, diminuída. Sim. Porque eles continuam nos matando e há um movimento muito forte para nos matar mesmo, em todos os sentidos. Em todos os sentidos, e uma obra dessa é assim, uma luz muito forte, uma chama muito intensa que a gente precisa realmente valorizar. Ainda mais sendo das artes. Porque também é uma seara que não é tão valorizada como deveria ser. E tem outro lugar que eu sempre penso muito, assim, embora eu não queira setorizar, mas não deixa de ser um olhar nordestino também. Porque nós, enquanto nordestinos, aí falo da pesquisa da Invenção do Nordeste, nós nunca estamos credenciadas a falar pela nação. A gente fala pela região. Sim. Pelo país a gente não fala. Com o nosso sotaque, imagina. Você vai falar só pelo Nordeste mesmo. Eu não sou uma diretora brasileira, eu sou uma diretora nordestina. Eu sou uma atriz nordestina. A Invenção do Nordeste traz isso muito claramente. Então, eu quero trazer nesse espetáculo a visão de um olhar histórico sobre o feminino no mundo. E não é uma nordestina que está falando, dirigindo, escrevendo. É uma atriz brasileira que pode falar assim pelo país. Eu acho que quando a gente começa a praticar isso... Sabe, acho que a gente vai ocupando um espaço que... Eu não quero falar de regionalidades na peça. Poderia falar de várias. Vou falar, mas dentro de um leque nacional. Sim. Eu não vou setorizar, não vou colocar as mulheres nordestinas, não vou fazer isso.
Porque não é sobre jamais isso. trazer isso para a peça. Mas quando eu falei, né? Falei de você paraibana e de nascer aqui no Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Norte ter esse protagonismo feminino. É a sua história. A sua história, você nasceu e cresceu aqui dentro dessa cultura, né? Sim, total. De tanto, né, poder feminino e ao mesmo tempo de tanto retrocesso também, né? Em relação a esse olhar feminino para as coisas. Eu acho tão estranho isso. É a famosa conta que não fecha. Não fecha. Mas você vai e nos leva junto e a gente está lá. De mãos dadas. Ninguém solta a mão. Ninguém solta. Inclusive, Quitéria, a nossa primeira patrocinadora é uma mulher. E a gente convida você e convida também quem está nos assistindo a conhecer um pouco desse empreendimento fantástico que abriu recentemente aqui em Natal. Que maravilha! Essa aí é a nova academia que inaugurou recentemente aqui em Natal, uma rede de academias do interior, né, Margot? Sim. Tá começou em Parelhas. No Rio Grande Mall, né, na Ayrton Senna, número 2441A. Vale a pena conhecer. Olha, pertinho da minha casa. Nós já conhecemos. Nós já conhecemos. A gente quase virou fitness. Quitéria, a gente está chegando ao final do nosso episódio. Foi, assim, incrível essa conversa. A gente se sente, assim, muito revigorada. De verdade. Eu acho que renderia 1 hora aqui com Quitéria, gente. Ai, gente. Até porque quando a gente se esbarra num bar da vida, ou na vida, ou no café, a gente fica 2, 3 horas conversando. É tão bom sempre. Que trabalho lindo. Não vejo a hora. Estaremos lá para aplaudir. Vocês serão minhas convidadas. Eu venho aqui divulgar Por a peça. favor, venha. Perfeito. Com certeza. Você quer encerrar dando algum recado especial ainda sobre esse tema que a gente está falando? Eu acho que é a gente ter consciência, mulheres, que esse mundo é nosso mesmo. Acho que cada vez mais. Eu sonho em breve construir um roteiro em que a gente vai... Não fique com raiva de mim, mas eliminar os homens, assim. Que ótimo. Simbolicamente ou fisicamente mesmo, e tomar conta disso que acaba a guerra, acaba a disputa, tudo na conversa. Me dá teu território. Não, me dá teu território, vamos aqui, vamos dividir. Bom, vamos dividir. Tudo na conversa. Vamos negociar, porque essa conversa. É isso que a gente quer, na verdade. A guerra é masculina. A gente quer negociar. Gente, o símbolo grego da guerra e da masculinidade? Marte, que é o deus da guerra. Quem é o símbolo do amor? É feminino, é Vênus. Pois é. É Afrodite. É o resumo de tudo. É isso. E eu acho que quanto mais a gente vai envelhecendo, mais eu tenho sentido uma calma dentro de mim, de tantos lugares que eu deveria explodir, que eu digo, vamos lá, vai lá. Você respira, você fala, né? Vai dando vai entendendo a estratégia, a coisa da estratégia. Como é que eu reajo aqui? Eu acho que é isso que é esse diferencial que a gente tem em relação aos nossos companheiros. E é aí que a gente vai conquistar o mundo. Falou a taurina, né? Regida por Vênus, signo de elemento terra. Então é isso. Só dizer muito obrigada, meninas. Parabéns pelo podcast. E dizer que mulheres... Univos. Estejamos juntas, porque não vamos cair nesse papinho de colocar uma contra a outra, porque isso não pertence a gente. A gente está absorvendo coisas de outra energia. Vamos concentrar na nossa. Eu acho que é a palavra do momento. É isso. Quitéria, quem quiser seguir você nas redes sociais? Eu só tenho Instagram agora. Instagram Quitéria Kelly. Quitéria QUI, Quitéria Kelly, KLLY. E tá lá, tem o Grupo Carmim também, que a gente vai fazer agora uma turnê com a Invenção do Nordeste pelo Ceará. Então, quem estiver assistindo também por aí... Grupo Carmim, Carmim com N de Natal no final. E é isso, estou por aí, daqui a pouquinho. Maravilha.
A gente se cruza. Obrigada pela Obrigada, presença. gente. E pela como participação. sempre, a gente traz uma frase de efeito, ou um trecho de uma música, ou um trecho de uma poesia. E para ilustrar aqui a nossa conversa e o nosso tema, eu trouxe aquela famosíssima poesia de Elisa Lucinda, que eu sou apaixonada por ela. Ela me segue no Instagram, venci na vida. Ela me segue no Instagram. E ela tem um poema que é maravilhoso. Moço, cuidado com ela. Há que se ter cautela com essa gente que menstrua. Imagine uma cachoeira às avessas. Cada ato que faz, o corpo confessa. Cuidado, moço. Às vezes parece erva, parece era. Cuidado com essa gente que gera. Essa gente que se metamorfoseia. Metade legível, metade sereia. Barriga cresce, explode humanidades e ainda volta para o lugar que é o mesmo lugar. Mas é outro lugar. Aí que tá. Cada palavra dita, antes de dizer, homem, reflita. Há que se ter cautela com essa gente que menstrua. Ah, maravilhosa. Com essa, a gente se despede. Não tem mais o que falar, nada, só isso. Obrigada, gente. Obrigada, Quitéria. Obrigada a você de casa. E aguardem, porque vem muito mais papo por aí. Até. Até.